nossa sessão por falta da internet, tendo em vista o episódio que Cachoeirinha passou aí com vendaval, chuvas fortes. Será então a sessão da Câmara gravada para posterior publicidade, conforme a lei determina. 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 13ª legislatura. Solicito a vereadora Jussara Caçapava, nossa secretária, que faça a chamada dos colegas vereadores e vereadoras. Vereador Brinaldo Mesquita. Presente. Vereador David Almança. Presente. Vereador Dioclésio Melo. Presente. Vereador Xavier. Vereador Major. Presente. Vereador Johnson Braga. Presente. Vereador Gilson Sturti. Presente. Vereador Jordan. Presente. Vereadora Jussara Caçapava, presente. Vereador Mano do Parque. Presente. Vereador Fernando Medeiros. Presente. Vereador Marco Barbosa. Vereador Nelson Martini. Vereador Otoniel Gomes. Presente. Vereador Paulinho da Farmácia. Presente. Vereadora Sandrinha. Como temos quórum regimental, invocando a proteção de Deus, então dou por iniciada essa sessão ordinária. O vereador Nelson Martini não se encontra, né? Nós temos agora a leitura de um trecho bíblico, no qual o vereador Martini, vereador Otoniel, faria a gentileza de ler um trecho bíblico para nós. Obrigado. Boa noite a todos. Fazer uma leitura, se encontra em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Muito obrigado, vereador Otoniel. Dia 9 de agosto tivemos, então, a nossa 30ª sessão ordinária, no qual coloco em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vereadora Jussara Caçapava, por gentileza, fazer a leitura dos documentos recebidos, expedidos. Enfim, lembrando que os nossos expedientes se encontram no site da Câmara, então não há necessidade de leitura. Obrigado. Memorando 629/22, autoria vereadora Jussara Caçapava, solicita retirada do projeto indicativo 28/22. Memorando 631/22, autoria vereador Otoniel Gomes. Uma questão de ordem, presidente. Vereadora Jussara. Uma questão de ordem, presidente. Só um minuto. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio ao Miro Paiva. Um minuto de silêncio, então. Fala aí. Obrigado. Vereadora Jussara, por gentileza.
Memorando 631/22, autoria vereador Otoniel Gomes, solicita a retirada do projeto 47/22. Mensagem retificativa do projeto de lei 4689, autoria Poder Executivo, corrigindo a redação do inciso 3º do artigo 8º, disposto o artigo 3º do projeto de lei 4.689/22. Projeto de lei complementar 4690, de 15 de agosto de 2022, que altera o artigo 12 e artigo 50 da lei complementar número 83, e de 20 de junho de 2022, e da outras providências, autoria Poder Executivo. Projeto indicativo 29/22, autoria vereadora Jussara Caçapava, dispõe sobre implantação de energia solar nos postos de saúde e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo 48/22, autoria vereador Jordan Maurício, dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, através da unidade móvel de esterilização Castromóveis. Obrigado, vereadora Jussara. Então já podemos passar então para o momento do grande expediente, no qual eu solicito a senhora que faça a chamada dos colegas vereadores e vereadoras. Vereador Brinaldo Mesquita, 3 minutos. Vereador David Almança. Vereador Dioclésio Melo. 3 minutos. Presidente Gerson Braga, vice-presidente Paulinho da Farmácia, secretárias Jussara Caçapava, vereadora, vereadores, comunidade que nos assiste. Muito boa noite a todos. Eu venho a essa tribuna para fazer um pequeno comentário da nossa cidade, falar de alguns buracos que tem na nossa cidade, aí, com essa chuva, com esse temporal. Vereador Dioclésio, desculpa, só para eu entender. Este espaço que nós temos de 3 minutos, o seu comentário está dentro dos expedientes. Tá, obrigado. Eu estava em dúvida, obrigado. Isso, correto. De alguns expedientes que nós colocamos nessa casa, de buracos, iluminação, recolhimento de galhos, entulho, nosso expediente, e falar de lugares importantes, onde existem muitos buracos na nossa cidade. Inclusive aqui na Rua Lisboa, esquina com a Missões, é uma rua de muito trânsito, porque ela vem e sai aqui na Avenida do Fórum para sair na Flores da Cunha. Uns buracos muito perigosos ali do pessoal atravessar, os veículos atravessar. Bem aí na esquina de uma padaria, que pega... É um local que pode acontecer um acidente muito grande, porque os veículos passam bastante, tanto como daqui para lá, como de lá para cá, saindo na Nelson de Oliveira Lopes e entrando no retorno da Missões aqui. Eu acho que é um compromisso nosso, né? Nós, vereadores, de informar a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos,
e também o prefeito municipal. Para mostrar para eles os locais que precisam ser cuidados. Então é isso que a gente comenta, né? Informá-lo a eles e dizer que a cidade precisa sim de um capricho, né? Capricho nossos também e do prefeito municipal, secretariado, né? Precisamos cuidar sim, cuidar da vida da população. Porque se acontece um acidente ali, né? Arrebenta um carro, os carros se batem. Quem é que vai pagar? Quem vai pagar é o povo. Quem vai pagar é aquelas pessoas que estão com aquele veículo. Então nós temos sim que cuidar do nosso povo, da nossa comunidade e procurar fazer o melhor. Seria isso, muito obrigado a todos. Vereador Xavier. Vereador Major. Vereador Gelson Braga. Dispenso. Vereador Gilson Sturti. Dispenso. Vereador Jordan. Dispenso. Vereadora Jussara Caçapava, dispenso. Vereador Mano do Parque. Dispenso. Vereador Fernando Medeiros. Dispenso. Vereador Marco Barbosa. Vereador Nelson Martini. Vereador Otoniel. Vereador Paulinho da Farmácia. Dispenso. Vereadora Sandrinha. Bom, vereadora Jussara Caçapava. Vai falar? Vereadora Sandrinha. Não. Pode. Iluminação, sim. Depois, fala primeiro. Boa noite ao nosso presidente, os caros colegas vereadores, a nossa plateia que nos assiste, o pessoal que está em casa. Fiz uns pedidos nos nossos expedientes sobre a iluminação pública do Campo Belo. Eu acho que todos aqui mais ou menos sabem onde fica, né? Ali atrás da Souza Cruz, pedindo uma atenção para aqueles moradores dali, que nós estamos com vários problemas de iluminação pública. E também quero agradecer aqui a presença da nossa assistente técnica, nossa enfermeira, a Verônica, uma pessoa muito especial aqui na nossa cidade, que trabalha há 24 anos, né, no Oswaldo Cruz ali. E o que me chamou mais atenção no trabalho dela é o carinho e o amor que ela tem com os idosos. Então, quero te agradecer, Verônica, por todo o trabalho que tu tens feito pela nossa comunidade e nossa cidade. E você está de parabéns. Obrigada. Só fazer um comunicado aos colegas vereadores e vereadoras. Nós estamos com um problema nesse equipamento, no qual já foi solicitado a substituição. Então, o colega vice-presidente Paulinho da Farmácia está colocando ali na tela um tempo diferenciado do que está previsto no regimento, mas controlando os 3 minutos no momento que passou agora. Então, nós vamos passar para o espaço de comunicações, que são 6 minutos, então, né, talvez diferenciado ali na parede, mas controlado pelo vereador Paulinho. Então, eu solicito à vereadora Jussara Caçapava que faça a chamada dos colegas vereadores e vereadoras. Vereador Xavier. Vereador Major. Vereador Gelson Braga. Passo a presidência ao vereador Paulinho da Farmácia. Boa noite a todos. Saúdo o presidente, vereador Paulinho da Farmácia, colega vereadora Jussara Caçapava, aos demais colegas vereadores, aos presentes na Câmara e aqueles que nos assistirão quando publicitarmos essa sessão, tendo em vista o problema que a internet aqui nos apresentou pela situação que o município passou, né? Nesse momento aqui, então,
quero fazer referência ao projeto ABAC, Amor na Prática, no qual se encontra aqui o nosso presidente, Neylor Menegotto, no qual a gente fica muito feliz, e eu entendo que todas as pessoas, elas sempre têm o seu valor, e todos os seres humanos sempre pensando nas pessoas com extrema vulnerabilidade, o que fazer. E muitas vezes a gente, olhando os órgãos públicos, olhando a nossa cidade e até olhando outras cidades, a gente se depara muitas vezes nas esquinas, né, com pessoas dormindo ao relento, ao frio, muitas vezes molhadas e sem alimentação. E essa associação beneficente Amigos em Cristo, ela realiza um trabalho social elogiável, e que todos fizessem isso, e com recursos próprios ou buscando recursos de pessoas que assim queiram fazer suas doações. E a gente também sabe que há uma certa dificuldade, muitas vezes pessoas até não acabam contribuindo, não sabedores que essa associação, ela é de fato uma associação que beneficia aqueles que precisam, né? Mas aqui, a público, a gente vem homenagear o projeto Associação Beneficente Amigos em Cristo. Eu vou fazer aqui uma leitura para que as pessoas tenham uma ideia de que, claro que eu teria que ter aqui horas para fazer tudo que esse pessoal abençoado por Deus faz pelas pessoas que precisam realmente de apoio. A ABAC tem por finalidade prestar ações sociais para pessoas em extrema vulnerabilidade social sem fins lucrativos, realizando refeições comunitárias, doando agasalhos, auxílio médico, encaminhando para centros de recuperação, centros assistenciais como albergue, UPAs, CRAS e CAPS. E aqui quero fazer uma observação na questão dos albergues. Muitos colegas vereadores e muitas pessoas, às vezes, sabem que as pessoas dormem lá nas calçadas, mas existe uma equipe, e aqui temos que colocar isso também, muitas vezes levando essas pessoas para esses albergues, mas elas não permanecem. Até por, às vezes, escolha delas, e é muito difícil se manter. Tem uns regramentos que precisam ser cumpridos até para que a questão seja atendida naquilo que é o objetivo, né, dos órgãos públicos, mas essas dificuldades que o órgão público tem, acaba que a associação beneficia lá, porque ela vai até a pessoa, então, não a pessoa estando lá no órgão público, né? Realizando, então, acompanhamento de famílias, construção e reformas de casas. O intuito do projeto é amenizar os sofrimentos dos mais necessitados que estão em situação de rua e vulnerabilidade social. O projeto consiste em ir até os assistidos para ver as suas necessidades e assim poder auxiliar e ter uma vida mais digna, pelo menos um pouco mais digna, né, daquilo que a gente imagina que o ser humano precisa, visando dar atenção e auxílio para aqueles que muitas vezes às vistas da nossa sociedade se tornam invisíveis, infelizmente, resgatando os valores já perdidos. Só nesse início aqui de o porquê dessa homenagem já comove a todo mundo, né? Isso desde o dia 7 de abril de 2020, o projeto ABAC vem ajudando o município e seus moradores em situação de rua, né, a ter pelo menos uma refeição digna, né, sem precisar colocar as mãos na lata de lixo e melhor, sem precisar chegar ao extremo de roubar para se alimentar. Aqui relata que todos os sábados pela manhã, das 8 às 9h30, servem café da manhã totalmente gratuito para essas pessoas carentes, que tanto precisam da ajuda, né, física, psicológica e espiritual. Estas refeições matinais no projeto Café com Cristo iniciam lavando as mãos dos assistidos com água morna, sabão líquido com álcool em gel e papel toalhas para secar as suas mãos. E após, sim, então, um momento de reflexão, onde é dada uma breve palestra motivacional pelo presidente Neylor, né? Onde
demonstram os estudos, né, em 10 estados e 3 países, que para motivar essas pessoas de rua, dar essa oportunidade de ter uma vida, uma nova vida, uma vida digna em meio a esse caos, a oração é muito importante. E também, claro, servindo sanduíches com margarina, mortadela, enfim, um café com suco, água, sucos, roscas, enfim, aquilo que a pessoa não tem no dia a dia, receber isso é extremamente importante. Todo início de mês, temos o tão esperado cachorro quente, né, com corte de cabelos e Bárbara, para ajudar na autoestima dessas pessoas. Nesses cafés são atendidos mais ou menos 70 pessoas, nessa situação que estão de rua, né, e com moradia até, mas que estão em situação de miserabilidade. Aqui citam, né, claro, os dias extremos de frios, aonde entregam um chocolate quente, sanduíches e cobertores para essas pessoas de rua que não estão em albergue, né, até porque já sabemos que muitos não querem, é muito difícil isso, mas que cada um tem ali os seus animais de estimação, né, vereador Jordan? Essas pessoas têm um carinho por esses bichinhos ali, vereador também Gelson que são Braga. alimentados. Conclua. Já passou ali, conclua. Passou o prazo. Então, respeitando o nosso horário, quero, então, para concluir, presidente, desejar que Deus abençoe a todos os membros, não só o presidente, mas todos os voluntários, para que outras pessoas se motivem também, seguindo o exemplo de vocês, e possam, pelo menos nessa contribuição, atender essas pessoas de rua que precisam de nós. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Passa a presidência ao vereador Gelson Braga. Vereador Gilson Sturti. Saudar então o presidente dessa casa, o vereador Gelson Braga, saudar aqui a vereadora Jussara Caçapava, saudar o vereador Paulinho, meus colegas vereadores, saudar a vereadora Sandrinha, a plateia e as pessoas aqui que nos assistem. Eu tenho 2 reflexões, mas a primeira, importante, seria nós falarmos da questão do temporal na nossa cidade, visto que a natureza foi cruel com Cachoeirinha, principalmente nos bairros mais carentes. A gente sabe, nós somos sabedores de que lá, vereador Paulinho, a gente precisa, o governo, os vereadores precisam estar presentes, pois aquelas pessoas são as pessoas que mais necessitam de ajuda. Então eu queria dizer, vereador Otoniel, que sim, todos os vereadores aqui é importante, nem a oposição, nem a situação, é cuidar daquelas pessoas, cuidar daqueles moradores, porque a realidade é nua e crua, a realidade é essa. Quando dá um temporal, quando acontece um fato, quando acontece um sinistro, é nos bairros onde as pessoas, né, vereador Mano, mais necessitam. São as pessoas que nos representam como a necessidade de estar lá, de buscar alternativa, de ajudar aquelas pessoas. E eu aqui quero fazer também uma fala importante. O prefeito Christian está lá presente, ajudando aquelas pessoas. Esse é o papel do executivo, é o papel dos parlamentares e é o papel de toda a sociedade. É ajudar as pessoas que mais precisam. E não é aqui fazer política, não é aqui dizer o sim ou não, mas sim, aquelas pessoas estão precisando muito de ajuda. Permite uma parte, vereador Gilson? Sim, vereador Sá. Vereador Gilson, só para lhe ajudar aí, eu estou nas falas hoje, mas eu não posso deixar de falar, porque eu já falo, né? Mas a partir desse momento que a gente viu, a gente presenciou, né, vereador? Juntos. Então, assim, ó, o trabalho do nosso prefeito, assim, foi demais. Porque 36 anos em Cachoeirinha, eu nunca vi um prefeito
na madrugada, com o secretariado nas ruas. Então, eu vou ter que falar, sim, se for possível, umas 1000 vezes por dia. É isso aí, vereador Gilson. Obrigado, vereadora. Eu também ali no bairro, se nós estamos falando ali do Chico Mendes, Canarinho, mas na Granja, né, vereador Paulinho? Também um sinistro fortíssimo em todas as ruas, árvores caídas, postes caídos. E ali a população também se junta, também quer resolver o problema, ajuda os vizinhos. Lembro-me que na casa do meu amigo Burique, ele que tem uma filha autista severa, e ele me ligou chorando da importância quando a árvore caiu na frente da sua casa. Aquilo me emocionou muito, porque imagina um sinistro daquele tamanho se ocorre, graças a Deus, se eu não me engano, ninguém teve problemas, todo mundo está com saúde, e as coisas vão, mas a gente consegue recuperá-las, tendo vontade, tendo dedicação. É isso que a gente precisa, resolver os problemas, principalmente dessas pessoas. E ali na Granja, também, parece que passou um vendaval e ali é terra arrasada. Mas é isso, é nós, vereadores, aqui estarmos lá, verificando, ajudando, cobrando. A própria RGE tem 50 mil pedidos, mas é isso mesmo, tem que botar força. Essas pessoas lá, tem algumas pessoas no município que não tem mais luz, e esse é o papel dos nós, vereadores. Encontrei o vereador Mano na rua. Fala, vereador Mano. Vereador Gilson, o senhor toca num papel muito importante. Eu me encontrei com o senhor ali na casa do Burique, ali. Por pouco que não há uma tragédia maior. E esse é um debate que vai ter que ser levantado aqui dentro da nossa cidade pelas árvores que nós temos antigas dentro do nosso bairro. Nós encontramos árvores ali na Granja, vereador Paulinho, que estavam podres, né? E foi só um porrãozinho do vento, e são árvores grandes. No Parque da Matriz nós temos árvores que não podem mais estar na beira de casas. Então acho que esse é um debate que a gente vai ter que abrir dentro do nosso legislativo, dentro da nossa cidade, né? De retirar, claro, compensando, mas elas trazem perigo iminente para as casas. A gente viu o estrago que essas árvores causaram dentro do nosso município. Eu lembro que me encontrei, saí à noite, era 1, 2 da manhã, lá encontrei alguns vereadores, encontrei o vereador Mano também na rua, e a gente se assusta, porque é ser humano que está lá, são pessoas que estão lá. Então, a gente também precisa rever essas questões do meio ambiente, rever essas estruturas das questões dos plano diretor das árvores do município. Tenho certeza, sim, vereador Mano. Eu que morei 20 anos no Parque da Matriz e Interior 1, temos muitas árvores ainda que precisa fazer esse levantamento, fazer esses laudos, porque o risco é iminente. Então, termino a minha fala. Uma parte, vereador. Sim, vereador Sandrine. Gostaria de fazer também um relato sobre tudo que vimos, né, nessa tragédia que a nossa cidade passou nesses últimos dias. Uma tristeza, né, tamanha. Entramos dentro de casas onde as pessoas tinham poucos alimentos e ainda foram molhados. Pessoas que ficaram sem até alimentação. E eu tenho sim que parabenizar todos os vereadores, né, que se uniram, equipes, CCs, amigos, o nosso prefeito, sim, que esteve com nós 3 horas da manhã por todos os bairros da cidade. Para quem dizia que o prefeito não entrava nas antenas, no Canarinho e em outros lugares, dessa vez a coisa foi diferente. E quero relatar também que a gente fica triste com uma parte, né, aonde a gente preocupado com famílias, preocupado com pessoas, com crianças que dormem, porque muitos não conhecem essa realidade, mas nós temos 5, 6 crianças dormindo em cima de uma cama num quarto, junto com pai e mãe, ficaram sem o telhado. E aí a gente vê pessoas que tinham que estar unidas, nos ajudando, porque isso hoje não é uma política. Isso é ser humano, é amor, e as pessoas vão criticar. Então, eu tenho um repúdio sobre isso, porque eu acho que quando se move o amor, o coração, uma ação social, a gente tem que deixar picuinhas e políticas de lado. A gente tem que se abraçar e tentar fazer o melhor pelo povo. Então, eu não podia deixar de relatar isso. E eu peço a essas pessoas que olhem um pouquinho para o lado, olhem um pouquinho para o ser humano,
Olhe um pouquinho para a situação difícil que muitas pessoas passam, que muitas vezes a gente nem conhece, mas que dê um pulo nesses lugares e olhem e vejam o que é uma tragédia de verdade. É aonde não tem nem a comida, muito menos ter o dinheiro para colocar uma telha. E isso sim, hoje nós temos que dar valor, porque foi unido uma cidade, foi unido sim. E foi bacana de ver as pessoas de madrugada na rua, com chuva, tentando fazer o melhor, buscando pelo melhor. E a gente não pode deixar de dar os parabéns a isso. Obrigado, Gilson. Muito bem, vereadora Sandrinha. Essa união de todos, eu acho que é fundamental para a cidade crescer. Todos os vereadores, independente se é situação ou oposição. As pessoas que precisam de nós. As pessoas que necessitam de ajuda. Isso é fundamental. É marcante e deixa o sentimento que a cidade precisa, sim, de nós, vereadores, do Executivo, todos unidos. Porque essas pessoas que mais precisam, vereadora Sandrinha, são as pessoas que a gente tem que ajudar. Então também, finalizando a minha fala, vereador Gelson Braga, queria dizer a Vossa Senhoria, sei do seu problema que o senhor está passando, queria aqui dizer que estamos orando pelo seu netinho. Eu sei que o senhor está aqui, mas está com o pensamento longe. E a gente sabe da dificuldade da situação, mas a gente ora, fortalece e continua protegendo, sabendo que Deus protege sempre, em todas as situações. Queria dizer isso à vossa pessoa, da importância, e a gente segue orando. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Jordan. Passo minha fala para o vereador Brinaldo Mesquita. Senhor presidente, ao cumprimento a mesa, vereadores e vereadoras, a sua permissão, cumprimentar a assistência que nos assiste. É claro que o assunto dessa noite foi o temporal causado na segunda-feira na Vereador nossa Brinaldo, cidade. seu microfone está desligado. Vai agora, vai. Abaixo. Vai, Não, liga agora. liga. Isso. Vai, vamos ver. Tem que falar mais próximo, acho. Aí. Tem que falar mais próximo ali, né? O temporal causado na nossa cidade. Eu quero falar aqui realmente, estava assistindo, e dizer e dar meus parabéns, sim, a todos aqueles que se envolveram de uma forma ou de outra, porque o momento foi muito difícil. A região de Canoas e nessa região aqui, onde era o ponto frio, a gente veio acompanhando e veio destruindo tudo. Mas falando nisso, o nosso prefeito, no dia 23 de janeiro desse ano, que não sabe, houve também aquele problema muito sério. Só que agora foi diferenciado. O prefeito, que a autoridade maior, no mesmo momento que aconteceu, ele começou a acompanhar e chamou, sim, que é um dever de chamar quem faz parte do governo, e atenderam, no qual os diretores estavam lá, que foram chamados, chegaram em casa às 13h30, 4 da manhã, e me fizeram um relato da situação. E no outro dia, como eu tinha um telhado lá, que eu tinha tirado do meu prédio, eu fui atender a unidade da saúde lá, porque precisavam também para atender as pessoas, mas eu tinha o material e a mão de obra e a gente fez. Na Rua Imbé, número 80, o senhor lá com 80 e poucos anos de idade, também a gente conseguiu ajudar ele e outras pessoas. Mas dizendo isto, essas 3 cidades mais próximas aqui, quase impossível de acreditar a velocidade do vento e a destruição que teve dentro na região metropolitana. Mas volto a reforçar, que aí é o momento da gente ver as pessoas que não olham o partido, não olham cor, não olham ninguém, as pessoas que mais precisam neste momento, que teve casa que teve perdas total de telhado e destruíram. E esse é o nosso dever,
com o intuito de ajudar as pessoas, porque é o momento que mais precisam. E vou continuar fazendo, a gente está visitando as áreas, hoje ainda teve 12 postes destruídos só na nossa cidade, e Canoas ainda não tem, ali no bairro Rio Branco, ainda hoje não tinha voltado a energia, e para a nossa cidade, felizmente, eu acho que está 90%, 95%, quase 100% já com toda a energia, que também tinha ontem 12, 13 caminhões trabalhando. Para justificar a força do vento, chegou a derrubar essa torre aqui na Obedir, para derrubando uma torre, imagina os problemas que foram. Mas dizendo isso, nós precisamos sim, nesta hora, se unir e ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Porque quando há um momento desse, temos que deixar todas as diferenças de lado e nós nos ajudar. Eu quero agradecer o vereador Jordan pelo espaço que cedeu e quero dizer para vocês que a gente está trabalhando e está à disposição, que é o dever de todos e mais do executivo ainda. E, mais uma vez, dar meus parabéns para aqueles voluntários que me procuraram lá e também estão ajudando toda a nossa cidade. Seria isso, e que Deus nos proteja essa noite e aquelas pessoas que mais precisam também, que tenham um pouco de tranquilidade, que eu tenho certeza que com a disposição, a primeira-dama também trabalhando junto, toda a vida ao lado das pessoas, distribuindo agasalho, alimento e o que possa fazer também, isso é mostrar que nós temos enganjado e temos pensando sim na vida das pessoas. Obrigado, uma boa sessão. Vereadora Jussara Caçapava, estou indo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, nosso presidente Gelson Braga, companheiro Paulinho e os demais vereadores e vereadoras, vereadora Sandrinha, e o nosso público presente, a minha amiga do coração, Cristiane, Jefferson, meu amigo Terry e os demais presentes, meu abraço e meu carinho. Também quero falar um pouquinho hoje da minha moção, essa noite, para o Clube Atlético Cachoeirinha, né? Em nome do senhor Edson Pinheiro, Ricardo Ramos, Alexandre Silvio e Carlos Alberto, que serão homenageados agora no intervalo. Mas venho falar também um pouquinho do nosso ocorrido, né? Da nossa segunda-feira, do nosso temporal, amiga Sandrinha. E não tem como falar, vou repetir quantas vezes for necessária. Minha amiga Sandrinha, quando se faz uma gestão com amor no coração, amor ao próximo, não existe. Não tem nem oposição, é gestão mesmo. Olha, quero aqui parabenizar meu presidente Gelson Braga e os demais vereadores, a atitude, a competência e a coragem do nosso prefeito de estar ali junto, das 9h30 da noite até as 4h30 da manhã, 5 horas. Foi muito lindo aquela atitude da gente estar nos bairros com todos os secretariados presentes. Quero aqui também prestar o meu carinho a todos os secretariados que estavam ali, aos diretores, aos coordenadores, aos funcionários da prefeitura, todos. Assessoria da Câmara, assessoria dos vereadores, assim, ó, foi muito lindo a união. A política se faz com união, conquistando o trabalho, olhando ao próximo, vendo a necessidade de cada um, como a gente viu, como a gente sentiu, como a gente chorou junto com a comunidade, de ver a situação tão desagradável e a gente não tinha o que fazer, né? Inclusive, eu também fui lesada. Estou há 36 anos, nunca
levantou uma telha, e dessa vez eu perdi também a minha base lá, também foi por terra, mas é isso aí, graças a Deus, vereador Fernando. A gente está aqui com saúde, né, para que a gente possa tocar em frente a nossa vida. Então, eu quero assim, prefeito, que Deus te dê bastante saúde e que cada vez tu possa olhar mais pela nossa população, porque eu confesso, vereador Gilson Sturti, confesso que eu fiquei assim inteiramente apavorada, vereadores, quando eu vi a atitude do nosso prefeito, porque todos os sabem aqui, ó, não vai tapar o sol com a peneira. Gestão passada aí tu podia chamar uma vez, 10 vezes, tinha medo de ir para a rua. E o meu prefeito do nosso lado, nosso prefeito. Então aqui eu vou fazer um apelo essa noite. Povo de Cachoeirinha, preste atenção em quem realmente é povo, em quem realmente faz a diferença sim, porque está fazendo. E vamos fazer. Como diz o ditado, vereadores, falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Então é importante isso aí. Nosso prefeito Cristo está fazendo sim a diferença na nossa Cachoeirinha. Mas também estou um pouquinho preocupada. Gostaria de fazer um relato aqui, e eu tenho certeza que é um relato também junto com todos os vereadores junto. Por quê? A gente também tem que sentar com nossos biólogos da prefeitura e rever os protocolos, que tem vários protocolos, né, que não foram atendidos das árvores. Árvores já muito grandes, né, que estão ali correndo perigo. Então tem protocolos e protocolos e protocolos. E a gente tem que sentar aí, porque agora foi liberado o corte de árvore, né? Porque agora vão cobrar de quem? É coisa de Deus. Foi ali, né? Deu o vento, cortou a árvore. Então, a gente tem que se organizar com os biólogos para que não aconteça isso aí, ó. Se eles tivessem liberado a poda rasa, ou de repente até mesmo, vereador Fernando, o corte, não teria dado esses danos todos que deu, né? Derrubando casas, estragando casas. Então, assim, temos que cuidar isso aí. E eu quero gentilmente sentar. Sentar, sim, com o secretário de Meio Ambiente, com os biólogos do município presente. Com certeza os vereadores vão me acompanhar, porque é uma pauta muito importante, né? Então, isso aí também a gente tem que cobrar junto, né? Vamos ajudar para fazer uma gestão ainda mais humanizada. Quero dizer que essa vereadora aqui, que está falando também, ela é candidata a deputada estadual, o qual coloquei o meu nome à disposição para defender a sociedade, para defender o nosso povo e para estar presente no meu município de Cachoeirinha e no Rio Grande do Sul. Quero sim estender o meu trabalho ao Rio Grande do Sul. A importância de ter alguém lá que faça diferença, que não tenha medo de brigar, de fazer a diferença pelo nosso povo. Os que mais precisam, na área da saúde, quero interagir na área da saúde. Vou finalizar, vereador Paulinho. Então, deixa aqui o meu apelo. Vamos olhar com carinho por Cachoeirinha, quem realmente mora em Cachoeirinha, quem conhece os 4 cantos de Cachoeirinha, e quem quer realmente assumir Cachoeirinha, não sumir de Cachoeirinha. Jussara Caçapava, para deputada estadual. Forte abraço, meu povo de Cachoeirinha, e até uma próxima fala. E que Deus abençoe, ilumine ao nosso povo, ao nosso Rio Grande do Sul. Vereador Mano. Cedo meu espaço, vereador David Almanza. Senhor presidente,
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero saudar a todos que nos acompanham aqui nesta noite, nessa sessão. Quero cumprimentar de forma muito especial nosso ex-vereador e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, companheiro Ovari Trich. Também quero aqui saudar de forma muito especial a presença do nosso companheiro Tenente Ricardo e também do Cabo Romano, representando a nossa gloriosa Brigada Militar. E ao cumprimentá-los, quero saudar de forma muito carinhosa essa representação da militância do Partido dos Trabalhadores, a militância da esperança e aquela que constrói a cada dia uma mensagem de paz, democracia e justiça social. Eu não poderia deixar de falar sobre o que nos faz estar nessa tribuna hoje. Ao longo de 12 anos, nós construímos nessa cidade a ideia de constituir uma representação que pudesse reverberar aquilo que nós acreditamos ser as bases para uma sociedade justa, que é a defesa do direito das mulheres, a representação da juventude, o combate ao racismo, a defesa do desenvolvimento com distribuição de renda. E defender essas ideias nos fez ser candidato a vereador por 3 eleições, em todas elas adquirindo grandes votações. Em cada eleição que eu participei, inclusive na de deputado federal em 2018, aumentamos a cada vez mais o número de votos, ou seja, o apoio da nossa população, que nos elegeu em 2020 com a maior votação da cidade, com o compromisso de ter um mandato que não se curva aos poderosos ou à política tradicional. A matemática diz que se eu fosse para qualquer outro partido, eu podia ser vereador há muito mais tempo. Mas meu projeto nunca foi ser apenas vereador. Foi ser vereador de um projeto que eu identifico no Partido dos Trabalhadores, partido do qual milito há 14 anos. Quero dizer isso para afirmar que foi a nossa força, a força do povo, que nos colocou neste lugar. E nada, nem ninguém vai calar o nosso trabalho ou ameaçar a nossa atuação. O episódio que aconteceu comigo, lá no Chico Mendes, a truculência vinda do chefe temporário do Executivo, é um ato que merece repúdio, sim. Não se espera de um mandatário, num período de calamidade, uma postura de autoritarismo, de agressividade ou arrogância. A Prefeitura de Cachoeirinha precisa ter alguém que una os diferentes setores da sociedade para entregar respostas imediatas à nossa população. E assim como o conjunto dos vereadores e vereadoras que de forma correta e infalível se colocaram à disposição do povo da nossa cidade, eu também me coloquei. Desde as 5 da manhã, tentando contato com a administração pública, porque entendo que nesse momento nós temos que deixar qualquer disputa de lado para atender a população. Mas não foi isso que eu encontrei em partes, porque eu cito aqui que tanto do assessor William, quanto do coordenador da Defesa Civil, nós encontramos acolhimento e disposição de resolver os problemas da cidade com o conjunto das forças políticas. Mas nós não podemos deixar de destacar que nós estamos em um período de pré-campanha de eleição suplementar. E nesse período de pré-campanha, quem está sentado na cadeira do Executivo e dispõe em concorrer, tem que ter cautela redobrada. Porque qualquer episódio que passe do natural pode ser interpretado, sim, como um uso político da máquina pública. Eu fui pesquisar nos outros lugares, eu acho que o prefeito provisório fez correto ao ir verificar a situação. Esse é o papel do prefeito. Esse é o papel que a gente espera de quem está à frente do poder público, né? É o mínimo que a gente espera, é vereador das pessoas. E a gente viu isso em outros municípios. Mas eu não vi o prefeito de Gravataí, que inclusive é do MDB, distribuir pelas suas mãos as telhas. Eu vi ele executando o trabalho para que as equipes e o serviço público fizessem chegar de forma imediata nas pessoas a resolução. E não vi ele em live entregando telha também, porque esse não é o papel do prefeito. Nós não estamos fazendo favor à população. Nós temos que fazer o serviço e o serviço bem feito. E para resolver isso, nós precisamos também fazer uma crítica que fica aqui importante. A solidariedade é importante, mas uma cidade tem que se preparar também.
não para a totalidade do que aconteceu, porque foi um advento da natureza, mas nós não podemos achar que é normal nós não ter recurso na defesa civil, nós não ter um mapeamento das áreas de risco da cidade e nós não temos uma política de regularização fundiária e que construa a moradia popular, que foi o que foi negado para a população. O Chico Mendes é o retrato da falência política de um governo que não conseguiu entregar casas populares decentes para a população e é um bairro precário e não deveria ser assim, porque tinha recurso do governo federal. Mas nós temos esperança e se aproxima o período em que, com a volta do presidente Lula, nós vamos não só trazer a democracia e a paz, combatendo a violência, como vamos trazer novamente política habitacional. Porque o assistencialismo, ele passa, ele é imediato. Nós queremos política pública permanente, para quem mora de forma precária possa morar de forma digna. Não queremos apenas dar favor para as pessoas, mas queremos entregar a elas a emancipação política enquanto cidadão e cidadã. E a democracia, senhoras e senhores, ela preconiza que nós tenhamos capacidade de conviver com divergentes. E usa aqui o exemplo com o nosso querido vereador Mano, que discordamos em vários pontos da política, mas nunca atuamos com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de agressividade, porque isso não é democracia. Viva a democracia, o povo de Cachoeirinha e esse mandato, que é o mandato do povo, e não se dobrará, não se curvará e não se intimidará. Vereador Fernando Medeiros. Falta mais. Dois. Falta. Não é um só. Queria saudar o presidente Gelson Braga, ao saudá-lo, saudar aos demais colegas vereadores, colegas vereadoras, saudar também membros da comunidade que aqui estão presentes no dia de hoje, saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, que para nós... Vereador Fernando, só um minuto. Eu gostaria de solicitar a todos os presentes, se pudéssemos dar uma atenção ao vereador que faz a sua fala na tribuna. Muito obrigado. Vereador Fernando. Saudar também aqueles que nos acompanham pela internet. Não poderia deixar de vir hoje à tribuna, presidente, para fazer uma saudação, evidentemente, a todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal, aos vereadores que estão aqui presentes, acho que todos se irmanaram nesta questão de tentar ajudar na questão do temporal, ao prefeito Christian, que estava lá também presente, e principalmente a todos os heróis anônimos que se dispuseram a deixar um pouco dos seus afazeres para ir ajudar num ato de solidariedade àqueles que mais precisam. E é preciso lembrar, senhor presidente, que muitas vezes nascemos sem nada trazer, morremos sem nada levar, e muitas vezes brigamos por aquilo que nem trouxemos e nem levaremos. Então, senhores e senhoras, o que vi e presenciei naquela madrugada, estive presencialmente lá no ginásio, quando estava sendo ajustado lá o ginásio para receber alguns moradores. É impressionante a união de todos em prol da solidariedade. E foi muito bonito te ver se deixar de lado as diferenças políticas, ideológicas, e irmanarmos em busca do bem comum. Então, que fica essa lição, outros temporais certamente virão, é preciso aprendermos com as lições. Quero aqui também saudar a Defesa Civil e dizer sim da importância da Defesa Civil estruturada nos municípios. Então, vamos torcer para que temporais deste nível não aflijam mais a nossa Cachoeirinha, mas se vir a nos atingir, que estejamos sim muito bem preparados. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Vereador Otoniel.
Boa noite, presidente Gelson Braga, nosso candidato aí, posso dizer, deputado federal, estadual, Paulinho da Farmácia, Jussara Caçapava, minha eterna presidente, mulher de guerra e de garra. Quero saudar os meus colegas, vereadores e a todos aqueles que estão presentes. Hoje nós não temos a comunicação via internet. Estamos aqui falando para vocês que estão trazendo aos seus ouvidos para acompanhar o que acontece nessa casa. Eu quero primeiro reconhecer o trabalho de todas as entidades, sejam elas associações de bairros, igrejas, que também participaram nesse momento de dificuldade do nosso município. Realmente foi uma tragédia que veio como surpresa e trouxe um grande prejuízo aos empresários, aos moradores dessa cidade, aonde estamos ainda em reconstrução nesse momento. Quero também saudar o trabalho da RGE. Pessoal, ontem mesmo ali parei para levar um refrigerante, uma água para eles, trabalhando 48 horas, vereador Gilson Stewart, ali firmes. Mas a gente paga a energia, mas eles honraram. De madrugada, levando alguns atendimentos às pessoas, encontrei por diversas vezes com eles e parava para ver se não precisava de alguma coisa. Então, eu acho que, como foi falado aqui, é ser humano e menos politiqueiro. Fazer o trabalho para a sociedade, um trabalho sério, um trabalho honesto, porque é por isso que as pessoas confiam em nós e nos colocam aqui neste lugar. Quero também reconhecer os esforços de todos os vereadores, pois nós fomos chamados pelo nosso executivo maior, no momento de dificuldade da cidade, fomos convocados e todos aqueles se colocaram também os seus assessores à disposição, não do prefeito, e sim da sociedade. É que há uma confusão, as pessoas gostam de fazer a política na hora errada. E nós estamos fazendo aqui um ato de atender a sociedade, vereadora, no momento de dificuldade. E o prefeito fez, sim, o seu papel de ir, colocar a mão na massa e não tem nenhum impedimento. Não existe nenhum impedimento, ele pode fazer. E se eu fosse também prefeito, eu faria a mesma coisa. Estaria na rua, levaria lona, dispararia caminhão, porque eu passei por diversas dificuldades. E não é a minha posição como empreendedor desse município, ou como empresário, que me diferencia das pessoas. E sim você poder ajudar o seu próximo. Sair da tua zona de conforto, da tua cama, porque quando não vai, o prefeito deve estar dormindo. O prefeito deve estar em casa, ganhando não sei quantos mil, que eu não sei o salário do prefeito, não me interessa. O vereador não está na rua, deve estar em casa, Paulinho. Mas quando sai, tu viu? Está fazendo política, está tirando proveito. Tem que trabalhar. Tem que fazer a sua parte. Tem que mostrar por que está sentado na cadeira. Senão eu seria o primeiro a cobrá-lo. Eu seria o primeiro a dizer para ele: onde é que você estava no momento de dificuldade? Então vamos fazer menos politicagem, que não é política, porque a política de verdade nós estamos à mercê. Menos politicagem, mais verdades, e vamos fazer a nossa cidade se erguer para tornar-se uma cidade boa para todos morarem. Menos politicagem, mais verdade nessa cidade. É isso que eu preciso e é isso que essa cidade vai ter, porque nós vamos mudar sim. Queremos aqui políticos trabalhadores. Pessoas que saem da zona de conforto e se colocam à disposição, seja em tempo de campanha, vereador Paulinho, ou não. Seja em tempo de campanha ou não. Se amanhã passar um furacão na cidade, o prefeito tem a mesma obrigação de levantar da sua cama, da sua cadeira, seja 1, 2, 3, 4 da manhã, e ir para a rua. Não interessa se é pleito eleitoral. Deveria estar todos os candidatos a deputado, mano, aqui dentro de Cachoeirinha, mas tem um monte de caras dormindo. Só ouviram falar na RBS. Porque não tem compromisso, como a Jussara falou, com a nossa cidade. Não tem compromisso com esse povo. Politicagem. Politicagem. E é isso que nós estamos aqui dizendo: basta. Basta. Temos que ser de verdade nessa casa.
ser de verdade. Eu não uso esse espaço para fazer videozinho emocional. Quando eu quiser, eu pago um estudo para gravar os meus vídeos. Mas eu estou aqui para trazer a verdade, é isso que a gente precisa. Se o prefeito fica em casa, vereadores, tá ruim, é um vagabundo. Esse aí é mais um, só quer o salário. Se vai para a rua, tá errado. Eu acompanhei as redes sociais, eu estava na rua, pessoas criticando o prefeito são políticos. Vereador, uma parte. Pois não, vereador? Gostaria de deixar uma pergunta aqui. Vereador não pode botar a mão numa telha, né? Pode. Nós temos que ser todos iguais. Pode. Nós não somos mais do que ninguém. Somos todos, né? O povo. Pode, você pode pôr a mão na massa. Pode, foi proibido de botar a mão numa telha para ajudar a carregar. Isso é um absurdo. E eu deixo essa pergunta para a população. Eu ajudo, nada me impede. Sandrinha, desculpa eu te cortar. Eu prefiro perder esse cargo de vereador, porque estou, do que deixar um próximo passar por necessidade. Eu prefiro perder. Eu prefiro perder essa posição. Eu não estou aqui por um salário de vereador. Eu estou aqui para cumprir um propósito, ajudar as pessoas, ajudar o município, fazer leis, fazer projeto que vem de encontro às pessoas. Eu odeio a politicagem do nosso país. Eu odeio a politicagem da nossa cidade. Por isso me coloquei à disposição. Deixei de cuidar das minhas coisas para estar aqui. Também tive prejuízos, mas estou aqui para honrar o meu compromisso. Então eu quero deixar minhas palavras de repúdio a algumas coisas que eu ouvi e que eu li. De repúdio, vereador Paulinho. Vou encerrar. De repúdio, comentários infantil de pessoas que estão fazendo politicagem na hora de dar resultado para a população. Ficam criticando todo mundo. Nunca tá bom. Sempre quando tá pior, não, o cachoeirinha pior é melhor para alguns. Não, nós queremos uma cachoeirinha melhor para todos. Obrigado. Vereador Paulinho da Farmácia. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que nos acompanha esta noite. Posso continuar, vereador, mano? Muito obrigado. Também gostaria de falar que eu estive pelo bairro Granja lá, eu estava na noite lá por lá, visitando uma família e aconteceu essa tempestade pela cidade e naquele momento estava passando ali pela Juscelino, onde me deparei com a academia de um grande amigo meu, o Júnior lá, e o Léo, né, em pedaços, né, da nossa cidade lá. Então, conversei com ele naquele momento, ele só dizia para mim, conversando comigo, que não tinha feridos, e isso que era o que importava para ele. O que importava para ele eram as vidas que estavam lá dentro lá e estavam em perigo. Então isso, conversei com ele depois no outro dia também, me agradeceu por colocar à disposição lá 2 da nossa equipe à noite lá para poder ajudar ele. E fiquei muito triste de ver essa situação de muitas famílias naquele momento, ali pela quase todas as ruas do bairro Granja, árvores caídas. Solicitar também ao meio ambiente que dê uma atenção nesses protocolos mesmo, aí, vereadora Jussara, que eu muito solicitei alguns protocolos lá, levando as pessoas lá, e o meio ambiente, os fiscais falavam, não pode agora, não pode isso, não pode aquilo. E agora quando acontece essa tragédia, pode. Aí tem que esperar acontecer, esperar alguém morrer. Então, que a secretária hoje, que é do nosso partido, eu estarei cobrando ela também, a Suemi Pompeu, né, não é vereadora, né, é a nossa secretária, e eu vou estar cobrando ela sobre esse assunto também com os fiscais, para ter mais agilidade sobre essa pauta, que é muito importante, né? Tem outras pautas que nós podemos deixar para depois, mas essa aí é uma das mais importantes que a gente tem hoje. Subi hoje também, eu estive na noite, estive ontem, estive hoje também, pelo bairro Canarinho, Chico Mendes, vi a população também colocando as suas telhas lá. Que nem o vereador Otoniel falou, se não faz, reclama, se faz, reclama. Então a gente fica nesse meio termo, vamos fazer, não vamos fazer, temos que fazer, botar a mão na massa e mesmo colocar,
doar as telhas, porque na outra tempestade que teve aqui, eu ouvi dizer do poder público lá, do executivo, que tinha que dar lona. Não vai ser colocado telha, vai ser colocado lona. E nessa vez demos as telhas, né? Então é muito importante isso. E o vereador David, a gente conversa bastante, eu e o senhor, a gente tem uma afinidade legal, e a gente conversa, mas a gente tem divergências, né? E não vamos levar para esse lado bolsonarista, lulista lá, Lula e tal, essa questão aí, que não tem nem lado. O meu partido é Ciro Gomes. E a gente não tem essa pauta aí de Lula e Bolsonaro, essa coisa que nem estão tentando colocar no Christian como ele, o bolsonarista. Não existe isso aí. E como eu vi a sua matéria também falando sobre mortes, isso aí não vai acontecer. Somos todos colegas aqui, acho que a gente tem maturidade para discutir dentro de uma sala, assim como eu já vi o senhor diversas vezes na prefeitura, dialogando com servidores junto ao prefeito e aos secretários, né? O seu trabalho, né? O nosso trabalho é esse, né? Então, que seja um mal entendido isso, que a gente vá agora para um pleito suplementar, como o senhor gosta de falar aqui nessa tribuna, né? Um pleito suplementar e que lá na frente vença o melhor e que a população escolha o melhor. Né? Então, a gente conversa bastante, a gente sabe da necessidade que o povo está precisando lá. Ninguém quer saber dessa discussão, disso e daquilo. Acho que a gente tem que ter maturidade, muitas vezes, para falar a verdade à população. E isso é que interessa. Muitas vezes a gente está fazendo um vídeo aí, como aconteceu, eu vejo vários vídeos, às vezes até fico meio pensando, poxa vida, o que a população está pensando nesse momento? Ninguém quer saber, a gente vive numa bolha política, nós vivemos uma bolha política, que muitas vezes a gente debate, briga e tal, a população lá fora nem sabe o que é que nós estamos falando aqui dentro. Nem sabe. Muitos projetos passam aqui por dentro que nós aprovamos aqui, a população nem sabe o que está acontecendo, só depois vai saber. Então, assim que a gente... Permite uma parte, vereador Paulinho. Sim, senhora vereadora. Vereador, na minha fala, eu até esqueci de comentar sobre o companheiro Vanderlei, da Defesa Civil, nosso coordenador. Está fazendo um trabalho extraordinário, né? Ele é fora de sério. Eu fico conversando mesmo com ele de noite, né? 1h da manhã ele estava trabalhando, o Chico Mendes. Então, assim, parabéns ao trabalho que ele vem desempenhando aí na nossa cachoeirinha. Aí, manda aí um forte abraço ao nosso amigo Vanderlei. Um grande abraço ao Vanderlei também. E o chamamento foi acalorado a todos. Uma parte, vereador. Sim, senhor vereador. Eu vi que o senhor mencionou aí na questão do meio ambiente, das árvores. A gente precisa também ter um equilíbrio nessa questão ambiental. Na verdade, o advento que ocorreu do sinistro também houve, que na verdade muitas árvores são arrancadas e sem planejamento de nada. Então, o equilíbrio na questão do meio ambiente é fundamental, porque nós temos aqui no município muitas pessoas que gostam de árvore e protegem o ambiente, principalmente nas questões legais. E nós sairmos na questão, como está acontecendo agora, as pessoas ao norte e ao sul, de qualquer jeito, cortando árvore, também não é a melhor situação. Precisa ter um equilíbrio nessa questão ambiental, e eu tenho certeza que o pessoal do meio ambiente deve fazê-lo, fazer um estudo, fazer um plano diretor do meio ambiente que não tem na cidade, mas fazer com planejamento, ver quais as situações que devemos sim cortar as árvores, mas fazer os plantios, porque nós temos o único pulmão da cachoeirinha que se chama Mato do Júlio. Então essa defesa nós precisamos sim discutir, debater, mas cuidar das nossas árvores, porque aqui se faz no município as coisas corretas. Então, seria essa fala de nós fazermos com equilíbrio. Seria isso. Obrigado, vereador. E nós recebemos o chamamento, todos os vereadores e a população, de poder levar esse carinho que a gente pôde correr, buscar, né, para todos. Né? Os funcionários da prefeitura estão todos de parabéns, todas as secretarias envolvidas. Vereador, então, uma parte, bem rapidinho. Sim, vereadora. Eu vou aproveitar que eu também acabei me esquecendo de tanta coisa nesses últimos dias. Também quero parabenizar o Vanderlei. Ontem eu cheguei na prefeitura, ele estava chorando.
De verdade. Ele estava na sala do Cléo, nosso secretário, chorando. Ele estava num estado de nervos muito forte. Eu tentei acalmar ele. Hoje também ele estava. E ele está agora ainda no Chico Mendes tentando terminar de fazer a entrega das telhas. Então, assim, o Vanderlei, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele no hospital de campanha, porque ele foi um guerreiro lá dentro. E quero parabenizar mais uma vez, pedir a Deus que abençoe a vida dele, pelo que ele está fazendo esses últimos 3 dias aí na nossa cidade também. Deixar aí um grande abraço para ele. E só para finalizar aqui, que eu não tinha parado o tempo aqui que a vereadora tinha falado ali, para finalizar que a gente vai entrar agora num período eleitoral mesmo ali, todos nós queremos paz, só isso que a gente quer. Quem ganhar, que vença o melhor, ali, como eu falei ali, que a população escolha o seu prefeito ali, só queremos paz nesse momento, seria isso. Então, antes do intervalo, me permitindo o regimento interno, procuro sempre aqui fazer uma breve explanação aqui dos assuntos, para aqueles também que nos assistem pela internet, né, ou hoje na gravação assistirão. Sempre lembrar que em casos como Cachoeirinha passou agora e outros municípios também, nós temos sim que pensar exatamente nos necessitados. Ponto final. A pessoalidade que eu muitas vezes sofro por algumas pessoas pela internet, eu não respondo. Aliás, eu respondo de outra forma, como a maioria faz. Trabalhando, respondendo para a sociedade. Que é o nosso dever aqui. Políticos e concursados são servidores públicos, portanto, devem servir a sociedade. Infelizmente, o período em que há eleição, há algumas dificuldades de entendimento, quando nós temos uma situação como Cachoeirinha passou agora. Eu sei que a vereadora Jussara Caçapava, o vereador Fernando Medeiros, como eu, nós nem começamos ainda a campanha política porque nós queremos atender a sociedade. Então a gente não vai usar palanque para ter benefício próprio. E a gente sabe que, por exemplo, a vereadora Jussara passou por uma situação que uma área dela lá foi totalmente destruída, onde ela faz suas reuniões e tal. Mas atendeu a população, como todos os vereadores. A pessoalidade, ela atrai assuntos diversos e contrário ao que o que todos os servidores têm que fazer, seja o concursado, seja o político. Atender aquele que tem que ser atendido no momento que tem que ser atendido. Em sinistros, né? Claro, isso não há uma previsão. Portanto, no meu ponto de vista, e sou muito positivo, as respostas da prefeitura de voluntários estão extremamente dentro do previsto. Como existe, claro, os ajustes em qualquer situação que deve ser feita. Quando a Câmara, por exemplo, remete de volta 100 mil reais antecipadamente, naquela devolução que normalmente tem, para se comprar telhas, para se comprar lonas, para ajudar a limpar a cidade desse temporal que teve, é apenas para devolver o dinheiro àquele que é o dono e que necessitou naquele momento. Então, cada pessoa no município de Cachoeirinha, todos, principalmente os que não passaram pelo que as pessoas mais carentes passaram, façam manifestação nas redes sociais ao contrário disso. Coloquem a cara, não nos bastidores, fazendo picuinhas que atrapalham o processo de ajudar as pessoas. Faço bem tranquilo essa colocação aqui. Nós temos agora, antes ainda de falar dos homenageados, a gente é procurado na questão
principalmente das árvores que caíram, da questão da fiscalização, vereador Paulinho, da fiscalização em atender. A nossa lei orgânica, ela prevê essa questão legal de responsáveis técnicos pela área de meio ambiente de autorizar a poda, ou ela poda rasa, né, que é tirar toda a árvore por algum motivo, elencados ali, ou apenas desbastar a árvore, enfim. Nós recebemos várias visitações de pessoas de muitos bairros, também onde moro, no Parque da Matriz, e que acho que este órgão ambiental, bem como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, deve elencar assim os regramentos para períodos como estes, que não são esperados, e que possamos então fazer com que essas árvores, e aí diz o vereador Gilson com muita propriedade, sejam também avaliadas tecnicamente e também do ponto de vista quando um desastre ambiental. Também chamar aqui, após o nosso intervalo, duas homenagens, né, da ABAC hoje e ao clube que eu estou fazendo a homenagem, e ao Clube de Futebol Amador Atlético Cachoeirinha, né, vereadora Jussara, que faz a homenagem aqui na nossa área, no intervalo. E, por fim, eu preciso aqui agradecer a todas as pessoas, todas, que a gente teve a oportunidade de conversar e pedir orações ao meu netinho Noah. Eu recebi, quero fazer aqui eu quero compartilhar isso, porque estou ao mesmo tempo emocionado, mas extremamente grato a todos que oraram pelo meu netinho. Durante a sessão aqui, eu recebo então uma mensagem dizendo assim: tiraram o tubo do Noah, ele está bem, respirando sozinho e os sinais todos bons, logo vem para casa. Então, como Deus abençoou ao meu nenezinho, meu netinho, e abençoou a mim, e abençoa a todos que estão aqui dentro, a gente tem esses períodos, esses momentos, que aí então, como presidente da Câmara de Vereadores que estou, porque em posição legal, eu falo a todos os colegas vereadores e vereadoras, a todos os presentes aqui na casa, aqueles que nos assistirão nessa filmagem, busquem ser seres humanos, entenderem momentos, sempre ajudar as pessoas, respeitar, dar carinho, dar atenção. Assim, a hora que nós precisamos, uma multidão, literalmente, vai orar pela gente e pelos nossos. E que todos sejam abençoados neste espírito. A casa do povo, seja lá a prefeitura, nós somos seres humanos. E quando a gente passa por situações como esta, eu poderia dizer que nosso regimento interno diz que não pode haver manifestação da plateia, mas como evitar o momento feliz que todos têm ao aplaudir, como aconteceu em duas falas aqui, como aconteceu agora. Então, sou grato de coração a todas as pessoas. Logo, logo, ele tem 31 dias, logo, logo ele estará lá com a mamãe Bárbara e a gente vai poder, então, né, voltar aquele sorriso que eu procuro sempre fazer a todas as pessoas, mas a gratidão que eu estou sentindo agora a todos, eu não tenho nem como medir. Mas, um por um, eu vou dar o meu abraço na oportunidade. Então, a gente vai pedir para os dois homenageados vir aqui à frente nos 10 minutos que eu estou dando, então, de intervalo.
Vereadora Jussara Caçapava, presente. Vereador Mano. Presente. Vereador Fernando Medeiros. Vereador Marco Barbosa. Vereador Nelson Martini. Vereador Otoniel Gomes. Vereador Paulinho da Farmácia. Vereadora Sandrinha. Presente. Temos 2 inscritos para espaços de lideranças para essa 31ª sessão ordinária. Chamo o vereador Mano do Parque. Meu boa noite à mesa diretora, presidente, vereadora Jussara e demais vereadoras, a plateia, assistência. Ocupo o espaço de líder do Partido União Brasil. Para trazer a esse plenário uma carta aberta ao governo municipal e população de Cachoeirinha, a qual depois estarei encaminhando ao líder do governo para que seja direcionado ao governo municipal. A divergência de ideias é salutar à democracia. Contudo, neste momento, ante a gravíssima tempestade que passou na noite de segunda, por nossa cidade deixando um rastro de destruição nunca visto em nosso município, toda e qualquer diferença tem que ser posta de lado para o bem da população. É importante que neste momento deixemos nossas divergências políticas de lado e que possamos dar as mãos e juntos possamos trabalhar pelo bem da população de Cachoeirinha. O intuito, imbuídos do espírito republicano de solidariedade e despidos de qualquer vaidade pessoal ou pretensões políticas, vem os presidentes municipais de partidos políticos abaixo nominado colocar à disposição do prefeito interino municipal para que neste momento de calamidade pública, auxiliar no que for necessário, seja na construção coletiva de ideias para buscar solucionar ou, pelo menos, amenizar as angústias da sociedade, seja na linha de frente, ajudando diretamente a população. Assina essa carta aberta ao governo municipal e à população de Cachoeirinha os seguintes partidos: União Brasil, presidente Rubens Otávio; PTB, presidente Renito Tolentino; PL, Jefferson Martins; Democracia Cristã, Sandro Santa Ana; PSC, Tarsis Laus; Cidadania, Claudemir Medeiros; Podemos, Rafael Velho; Patriota, Ricardo Canabarro; PRTB, Cristiano Pereira; e PSD, João Paulo Araújo. Esse é o nosso manifesto, então, ao momento que a nossa cidade está passando, e nos colocamos à disposição do governo municipal, deixando de lado todas as pretensões políticas, para que possamos buscar melhorias ao nosso município e aquelas pessoas que foram afetadas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Otoniel. Boa noite, presidente, a mesa, meus colegas e todos que eles nos assistem. Na verdade, meu espaço de líder de governo para, além de todos, ter o conhecimento desse momento de dificuldade que nós passamos, dizer que o governo tem tomado atitudes com todos os seus secretariados. O prefeito logo vai estar convocando os seus secretários para tomar satisfação de como vai ser o planejamento para a limpeza, para a organização da cidade. Nós falamos muito aqui, né, das vilas, onde a gente sabe que tem muitas pessoas carentes, mas eu estava falando com o David ali, nós temos também, para cá, no centro, né, David, muita gente também em condições, que tem uma aposentadoria e está também com a sua casa destelhada, né, teve os seus danos, e como líder de governo, a gente tem provocado lá, no nosso governo, essa atenção, para que a gente venha também olhar para esse lado, também que existem pessoas aposentadas. Hoje mesmo me deparei com um senhor que ele não tinha condições de comprar as 5 telhas faltantes na casa dele. E nós estamos passando isso como líder de governo, para o nosso governo, para também olhar para mais para o centro, para aquelas pessoas, vereador Fernando, que estão em dificuldade também, né? Não tem condições, tem a sua aposentadoria, ali é para tomar os seus remédios, como o senhor mesmo me reportou, e enfrentando dificuldade, mano. Então a gente, às vezes, né, estamos lá na vila, a gente sabe, eu passei lá, a dificuldade é grande, mas tem muita gente precisando de ajuda e o governo está com esse planejamento de rever toda a situação, convocar novamente a sua base e os seus secretariados,
para conversar e alinharmos, e nós nesse momento, como a carta do Mano falou, né, em prol da cidade, buscando fazer da nossa cidade uma cidade organizada para atender todos dentro das suas necessidades. Então, venho aqui como líder de governo dizer que o governo tem esse compromisso com a sociedade de trazer a normalidade do nosso município logo em poucos dias. Então, o prefeito Cristian vai estar convocando os secretários das pastas de frente, que estão atuando no caso agora que aconteceu na nossa cidade, para dar satisfação para a população e dizer quais são os novos rumos que nós vamos tomar dentro do nosso município. Então, agradeço aí pelo espaço. Obrigado. Não temos mais nenhum inscrito para o espaço de lideranças, então temos agora a ordem do dia, temos 2 moções e hoje prejudicado aqui então a escolha de quem é o presidente, quem é o relator e quem é o membro da comissão especial para analisar a proposta número 2 da emenda à lei orgânica. Portanto, aqui presente a vereadora Jussara Caçapava, o vereador David, aonde logo o vereador Marco estará para que vocês façam uma reunião então para definir o presidente, o relator e o membro. Então, vereadora, eu peço à senhora que faça a leitura das moções a 53 e 54 para que a gente possa, não há pedido de explicações pessoais, podermos nos dirigir então para nossas casas. Por favor. Moção de congratulação 53/22, autoria vereador Gelson Braga. Moção de congratulação para o projeto Associação Beneficente Amigos em Cristo, ABAC, Amor na Prática. Moção de congratulação 54/22, autoria vereadora Jussara Caçapava. Moção de congratulação para o Clube de Futebol Amador Atlético Cachoeirinha. Obrigado. Então, coloco em votação as moções de congratulações número 53/22, moção 54/22. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Como, então, nós já demos os recados e nada mais temos, então, a tratar, eu dou por encerrada essa sessão ordinária. Vão com Deus para os seus lares.